Como é que nós calculamos a distância entre dois pontos no espaço? Vamos primeiro recordar como é que calculamos a distância entre dois pontos no plano, portanto em 2D, se nos forem dadas as coordenadas desses pontos. Então supõe os pontos que aqui temos, este de coordenadas y2, x2 e o que está abaixo de coordenadas, eu pus ao contrário aqui, está bem? Primeiro é o x, depois é o y. Isto é um par ordenado, há uma ordem aqui que interessa. E no ponto de baixo dizia, ele tem coordenadas x1, y1. E eu quero saber quanto é que mede o segmento de reta aqui nos dois pontos. E estou a chamar à medida deste segmento D. Então, como é que nós calculamos D? Bem, por uma aplicação do Teorema de Pitágoras, a gente sabe que o quadrado de D é igual ao quadrado da medida deste cateto mais o quadrado da medida deste aqui. Mas quem é a medida deste cateto que aqui está? É a diferença das coordenadas y. É y2 menos y1. É a medida deste segmento. E quem é a medida da base? A medida da base é a diferença das abscissas dos dois pontos. É x2 menos x1. Então, d ao quadrado é igual a, eu aqui pus x2 menos y1, x2 menos x1, d ao quadrado, dizia, é igual a x2 menos x1 ao quadrado, que é o que podemos ver aqui, mais y2 menos y1 ao quadrado. E agora, para saber quem é d, é só tirar a raiz quadrada aos dois membros da equação que está em baixo e obtenho a distância entre os dois pontos. A propósito, se nós agora chamarmos a este ponto, dissermos que x1 que é A e y1 que é B, portanto, se dissermos que este ponto aqui tem coordenadas AB, aqui temos coordenadas A, B, e que este ponto aqui em cima tem coordenadas genéricas x, y, dissermos que temos aqui coordenadas x, y e que temos aqui coordenadas AB, e nós quisermos calcular a equação da circunferência de centro AB e raio D, a equação da circunferência de centro AB e raio D, observa que é uma equação tal que há de ter uma igualdade, e a igualdade tem que se verificar apenas quando eu puser as coordenadas de qualquer um dos pontos que está sobre a nossa circunferência. Porque é isso que significa termos uma equação que representa a circunferência. Ora, qual é a particularidade de cada um destes pontos? A particularidade de cada um deles é que a distância deles ao ponto AB é constante e é o raio da nossa circunferência R. Então, como é que eu escrevo esta relação? Aqui onde está D ponho R quadrado, e aqui em vez de pôr x1 ponho A, que é a coordenada abscissa do centro. Aqui em vez de pôr y1 ponho B, e este ponto genérico aqui fica a coordenada de um ponto genérico x, y. E eu obtenho para a minha circunferência, de centro no ponto AB e raio R, maiúsculo, okay, obtenho uma equação deste tipo. Portanto, a equação da circunferência é importada diretamente da equação que nos dá a distância entre dois pontos. E isto pode ser estendido para 3D, para termos a equação de uma esfera. Então, considera que nós temos aqui um ponto com coordenadas x2, y2, z2. Podes ver que, projetando o ponto no plano XY, a projeção dele tem coordenadas y2
aqui é a medida desta linha, é y2, está marcado aqui, y2, e tem também coordenadas x2, aqui, a medida desta linha é x2, a medida desta linha, e suponho que tens um ponto, já agora a altura do ponto é z2, a coordenada z dele, e suponho que tens outro ponto, que é este ponto que tem coordenadas x1, y1, z1. Eu deixo para tu fazeres uma pausa no vídeo, olhares para a imagem e ver que ele tem estas coordenadas que aqui estão. Qual é a distância entre eles? Bem, a distância entre eles é a medida do segmento que aqui está. Mas este segmento é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Tem esta base, esta linha é paralela a esta e projeta-se aqui em cima. Podemos dizer que a sombra da linha que está em cima é a que está em baixo. E nós podemos saber quanto é que ela mede, porque é a distância entre estes dois pontos. E verticalmente, o segundo cateto, isto é a diferença de Z2 menos Z1. Portanto, a distância entre os dois pontos, o que é que eu posso pôr aqui? Posso pôr que d ao quadrado é igual ao quadrado da medida deste segmento mais o quadrado da medida deste. Ora, quem é o quadrado do segmento vertical? Z2 menos Z1 quadrado. Quem é o quadrado desta medida? É o quadrado desta. Mas esta é a distância entre dois pontos, portanto, é o quadrado da diferença de coordenadas x dos dois pontos, mais a diferença do quadrado, mais o quadrado da diferença das coordenadas y dos dois pontos. Portanto, isto é uma equação, é a equação que nos dá o quadrado da distância entre dois pontos, se as suas coordenadas forem sabidas. Agora, se eu fixar este ponto aqui, okay, desimpedindo aqui um pouco a nossa figura, se eu aqui agora fixar este ponto e disser que as coordenadas dele, só para bater certo com a equação que tenho em baixo, são ABC, XA, YB e Z igual a C. Portanto, aqui é A, aqui é B e aqui é C. E deixar livres as coordenadas deste ponto que aqui está, deixá-las livres, dizer que são x, y, z. Se eu andar, considerar todos os pontos que estão à distância D do ponto A, eu estou a considerar os pontos que estão numa esfera de centro no ponto ABC e que tem raio D. Okay? Portanto, se eu deixar este ponto livre e impuser entre este ponto genérico e o ponto ABC, impuser que a distância entre eles tem que ser um dado valor, um dado R, portanto ponho aqui R ao quadrado, todos os pontos que estão à distância, à mesma distância R de A, pertencem a uma esfera de centro na origem, de centro no ponto ABC e neste caso ao raio R. Portanto, passando a limpo, nós temos aqui a equação da esfera de centro no ponto ABC e raio R. Portanto, recapitulando aquilo que vimos neste vídeo, as equações quer de uma circunferência de centro no ponto AB e raio R, no plano, quer de uma esfera em 3D de centro ABC e raio R, são equações que se deduzem diretamente das equações de distância, da distância entre dois pontos, quer no plano, quer no espaço.